Então, agora considerando quando o sistema for de segunda ordem, a gente tem que a equação geral para um sistema de segunda ordem é dada por essa fórmula aqui, que é 1 sobre a frequência natural ao quadrado, vezes a derivada de segunda ordem da saída em relação ao tempo, mais 1 sobre o que se sobre a frequência natural, vezes a derivada de primeira ordem da saída em relação ao tempo, mais a saída, igual a KQI. O QI, no caso, seria a entrada. E aí, para facilitar os cálculos, a gente vai considerar que o tal ele vai valer 1 sobre a ômega n. E aí, substituindo o tal nessa equação aqui, a gente obtém que tal ao quadrado vezes a derivada de segunda ordem da saída em relação ao tempo, mais 2 vezes o que se vezes o tal, vezes a derivada de primeira ordem da saída em relação ao tempo, mais a saída, que vai ser igual ao k vezes a entrada. E aí, da mesma forma que antes, a gente vai considerar em regime permanente. Quando a gente considera em regime permanente, essas duas parcelas de aqui vão zerar, que elas são as variáveis em relação ao tempo. E aí, a gente obtém o regime permanente, que vai ser o KO barra igual a K, QI barra, fazendo essa aqui menos essa equação aqui, a gente obtém essa fórmula aqui, que vai ser tal ao quadrado vezes a derivada de segunda ordem da saída em relação ao tempo, mais 2 vezes o que se vezes o tal, vezes a derivada de primeira ordem da saída em relação ao tempo, mais QO menos QO barra igual a K vezes QI menos QI barra. E isso aqui a gente pode substituir pelas variáveis de desvio, que são KO barra, KO', desculpa, igual a KO menos KO barra, e QI', que é igual a QI menos QI barra. Substituindo isso aqui, a gente possui essa fórmula aqui. Agora, com isso aqui, a gente pode passar para Laplace. Passando para Laplace, a gente vai obter essa fórmula aqui, que vai ser tal ao quadrado vezes S ao quadrado de QO de S, mais 2 vezes QC vezes tal vezes S vezes QO de S, mais QO de S, que é igual a K, QI de S. E aí, colocando tudo em todos os termos que tem QO em evidência, a gente obtém essa fórmula aqui, que vai facilitar os cálculos posteriormente, que vai ser QO de S vezes tal ao quadrado S ao quadrado mais 2 que se tal S mais 1, que é igual a K, QI de S. Como a função de transferência é dada pela saída dividido pela entrada, a gente vai obter KO de S sobre KI de S é igual a K sobre tal ao quadrado S ao quadrado mais 2 que se tal S mais 1. E agora, aplicando quando a entrada for um degrau, para quando a entrada for um degrau de 10 unidades, a gente vai substituir isso, o degrau, nessa parte aqui da equação, no QI. Só que anteriormente a gente precisa passar para Laplace. Então, passando para Laplace, a gente obtém 10 sobre S. E o 10 seria o passo do degrau. E aí, substituindo 10 sobre S por QI de S, a gente obtém que QO de S é igual a K sobre tal ao quadrado S ao quadrado mais 2 que se tal S mais 1 vezes 10 sobre S. E aí, a partir disso, a gente já pode voltar para o tempo. Voltando para o tempo, fazendo a antitransformada, no caso, a gente vai ter que o QO de T vai ser igual a 10K vezes todo esse parênteses aqui, que é 1 menos E exponencial elevado na menos que se T sobre tal vezes o cosseno de 1 menos que se ao quadrado a raiz disso vezes T dividido por tal S, mais 2 que se sobre a raiz de 1 menos que se ao quadrado, vezes seno da raiz de 1 menos que se ao quadrado sobre tal vezes o tempo. Aí, como o problema pede para a gente assumir valores para essas variáveis, atribuindo os valores de tal igual a 5, k igual a 2, t igual a 100 e que se igual a 0,2, porque ele precisa ser subamortecido. Fazendo isso, a gente obtém esse valor aqui para o QO quando o tempo for 100, a gente vai obter 19,68, considerando a entrada um degrau. Aí, outras informações que o problema também pede é para analisar esse gráfico com essas variáveis aqui. Então, o período vai ser o tempo entre o que demora para acontecer um pico e o outro. Então, aqui, né? Essa parte aqui. Aí, o tempo de assentamento é o A sobre B. O tempo de subida é esse ponto aqui, que é o que ele demora para subir, o tempo que ele demora para subir. E o tempo do primeiro pico vai ser esse tempo aqui.
E aí isso tudo vai ficar mais claro depois no próximo gráfico para o exercício mesmo. Agora, considerando um sistema de segunda ordem, quando a entrada ela é um step, a gente tem aqui o step, aí o passo dele vai ser 10. Nessa parte aqui a gente tem a equação de segunda ordem, onde o k vale 2, o tal vai valer 5, como ele está ao quadrado dá 25, e essa multiplicação aqui que dá o 2, é o 2 que se vezes tal, que daí dá o 2. E aqui a gente considerou o tempo um pouco maior para ter um gráfico mais longo e ver os limites. E o mesmo tempo que foi colocado ali foi em simulação configurações aqui. Aí, gerando o gráfico, a gente tem o seguinte gráfico, rodando o programa. Aqui. Aí, se a gente vir em editar e iniciar gerenciador, aqui em tempo igual a 100, aproximadamente, aqui, ó, a gente consegue 19,709, que é muito próximo do valor encontrado analiticamente, que é 19,68. Agora, pensando aqui em 20, que é o dado da nossa entrada, a gente tem aqui é o tempo de subida. Já aqui é o tempo do primeiro pico, que ele vai ser 30. E aí, fazer o sobrepico é A dividido por B, onde A vai ser 20 menos 30 dividido por B. Então, esse valor aqui vai dar 0,5. Já o tempo a razão de decaimento, ela é aqui, onde é C dividido por B. O C vai ser 22 menos o 20, isso aqui tudo vai dar 0,2. Agora, pensando no tempo de assentamento, tu vai ter 5% para cima de 20 e 5% para baixo. E aí, a gente vai ter que ver onde ele para de oscilar dentro desse tempo. Olhando isso, ele vai ser mais ou menos aproximadamente aqui, que é o tempo igual a 20. Agora é uma equação de segunda ordem, quando a entrada for uma rampa, aqui na rampa a inclinação dela vai ser de 10. E aqui a gente tem a mesma equação de segunda ordem, onde o k vale 4, o tal vai valer 5, como ele está ao quadrado 25. Aí aqui é 2 que vezes tal, aí o que vale 0,2 e o tal vai valer 5. E aí essa multiplicação toda dá esse 2. Aí o tempo aqui a gente colocou como 10, aí tem que colocar tanto no first periods quanto buffer size. E aqui em simulação e configuração a gente também colocou como 10. Aí rodando o programa, a gente tem ele com esse formato aqui. Não tem como comparar ele com analiticamente porque não foi feito, já que o livro não fornece a fórmula final para a rampa. Agora, considerando um sistema de segunda ordem, a gente tem essa função de transferência aqui. Considerando quando a entrada for um seno, a gente vai substituir o seno nessa parcela da equação aqui. Mas, então, considerando um aceno de ômega t, a gente vai substituir aqui. Porém, a gente precisa passar para Laplace primeiro. Passando para Laplace o seno, a gente tem que o seno em Laplace vale a ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. E aí, substituindo essa equação por QI de S, a gente obtém essa aqui, que o QO de S é igual a K sobre tal ao quadrado S ao quadrado mais 2 que se tal S mais 1, vezes A vezes ômega, dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E aí, a partir disso aqui, a gente já pode voltar para Laplace. Então, voltando para Laplace, pode voltar para tempo, desculpa. Voltando para o tempo, a gente tem que o Q de t vai ser K seno de ômega t mais φ sobre a raiz de 1 menos ômega t ao quadrado mais 2 que se tal ao quadrado. Mas, para poder calcular esses valores aqui, a gente precisa saber o valor de φ. Então, φ vai ser menos arco tangente de 2 que se tal sobre 1 menos ômega tal ao quadrado. E aí, o problema pede para atribuir valores. Atribuindo valores para essas variáveis aqui, a gente tem que o A vai ser igual a 6, o K igual a 4, o tal igual a 5, o T igual a 100, o ômega igual a 0,4 e o QC igual a 0,2. Substituindo esses valores aqui nessa equação aqui, a gente encontra que o φ vai ser 0,26. Então, e aí, sabendo o φ, a gente consegue encontrar a saída no tempo igual a 100 quando a entrada for um seno. E para isso a gente encontra o valor de 4,25
quando a entrada for um seno. Agora, com o sistema de segunda ordem, quando a entrada é um seno, a gente aqui em seno tem a amplitude dele que vale 6, que é o a frequência que é o ômega vale 0,4. E aqui tem a equação de segunda ordem, onde no numerador é o K, que vale 4, no denominador é tal ao quadrado, que vale 25, e essa multiplicação é 2qc vezes tal, que vale 2. E aí aqui o tempo a gente colocou como 100, e aí tem que botar no flash period e buffer size igual, e como é um seno, ele vai de menos 20 a 20. E aqui em simulação configurações, ele também vai de 100. Aí agora colocando o programa para rodar, a gente tem esse gráfico aqui. Se for em editar e iniciar gerenciador datasheet, aqui a gente vê que o valor que deu para y é 4,273, que é muito parecido com o que encontrado antes analiticamente, que era 4,25. Então mostra que os resultados estão coerentes.